Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai começar a falar de uma figura muito famosa. Eu sei que você já ouviu falar do Noé. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem chamado o pessoal de Noah, né? Noah tá um nome mais famoso do que Noé. Eu acho que você não conhece o Noé, mas Noah eu tenho certeza que você conhece. Vamos ver o que esse cara fez de tão legal. Bom, o Noé ele já começa sendo especial desde o capítulo 5, quando ele nasce, o pai dele, Lameque, fala: o nome dele vai ser Noé, porque Noé significa descanso. E esse cara vai resolver alguma coisa aqui nesse mundo que está muito difícil. Depois, lá no capítulo 6, a gente viu que a inclinação dos homens era sempre somente para o mal. Então, você já imaginou viver num mundo onde só existe gente ruim, maldosa? No nosso mundo já tem bastante gente ruim, já é difícil, mas ainda tem umas pessoas meio ruins, umas pessoas boas. Imagina se todo mundo, o pensamento deles fosse sempre somente para o mal. Era assim que se viviam nessa época, então Lameque falou: Noé, você vai ser o nosso descanso. E aqui no capítulo 6, versículo 8, fala que todo mundo estava ruim. O Senhor fala: eu me arrependi de ter feito o homem, eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem e os animais. Mas a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, que é graça, bondade, né? Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, ele andava com Deus. É que eu lembrei da musiquinha. É bom essas musiquinhas de criança porque a gente lembra, a gente decora, né, as histórias. Aqui diz: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, num mundo onde todos os homens tinham pensamento sempre inclinado para o mal, Noé era justo e íntegro e andava com Deus. No capítulo 5, versículo 32, diz que aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. E aqui no capítulo 6, versículo 10 diz: Noé gerou 3 filhos. Então, ele teve poucos filhos, né? Ele não teve outros filhos e filhas. Com 500 anos, ele tinha tido 3 filhos. Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, mais uma vez o Senhor destacando o problema com a humanidade. Não fala nada de anjo que vai influenciar para o mal, não, tá? Você vai ouvir falar sobre isso, né? Vai falar que os anjos desceram e eles ensinaram os homens a fazerem armas, ensinaram os homens ciências ocultas. Os demônios, gente, sempre vão ter esse papel, mas é só para quem vai buscar, entendeu? Para quem quer. A culpa, o julgamento do Senhor para o homem vai ser com o homem individualmente. Então aqui ele deixa claro: o homem, a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé. Noé andava com Deus, então o Senhor falou com ele: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Entendeu? Por causa deles. Deles quem? Os seres humanos. Eu os destruirei com a terra. Então o Senhor falou: a terra também vai levar. Vou destruir. É dele, né, gente? Ele que fez, ele que falou, haja, e ele falou: vou destruir. Você, porém, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, tá? Porque o Senhor desenha as coisas, ele é detalhista. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior.
Existe no Texas, eu acho, nos Estados Unidos, ou em outro estado, não vou me lembrar. Se eu talvez coloque aqui o endereço, eu não sei. Eles fizeram uma réplica exatamente como está descrita aqui da arca. É muito interessante. Eu nunca estive, quem sabe um dia eu tenha a oportunidade de visitar, mas se você procurar aí, você tem como ver a arca no tamanho real. Eles mostram como era por dentro, essa coisa do teto, dos 3 andares e tal. Bem interessante. Eu acho interessante também que o Senhor, ele poderia falar, já uma arca aqui para levar, né? Não poderia entregar sem fazer descer do céu uma arca para o Noé falar, o Noé entra aqui dentro. Mas ele fala, Noé, você vai construir uma arca. Eu acho legal isso, porque o Noé, ele participou do plano de Deus, sabe? Ele fez algo. Eu acho isso um privilégio. E ele diz para o Noé, eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Para destruir tudo. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aqui, gente, não fala, tá? Se os 3 filhos do Noé também eram justos e íntegros e andavam com Deus, não sei, tá? Eu acredito que sim, porque se o pai deles era assim, eu acho que o Noé ensinou muito bem, né? O Noé, ele tinha o parentesco lá do Enoque, que do Matusalém, do Lameque, que eram pessoas também que tinham aquele temor. Eu acho que os filhos dele também tinham, mas entrou os 3 filhos e as 3 mulheres dos filhos. Então, o Senhor deixou claro, olha, eu vou fazer uma aliança com você, e você vai entrar na arca com seus filhos, com a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. 8 pessoas, tá? Isso aqui cai em quiz pergunta cristã. Quantas pessoas entraram na arca com Noé? 8 pessoas. Noé, a esposa dele, 3 filhos e 3 noras. 8. Aí aqui no versículo 19 tem uma parte, um detalhe sobre os animais, que é difícil de entender porque a gente não estava lá. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Aí você fala, um de cada animal que existe? Mas existem milhões, como que ia caber lá dentro? Entendeu? Aí vem aqui um detalhe. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Então, foi o Senhor que mandou. Ele não falou assim, você vai lá na floresta buscar um de cada tipo. Ele falou, você vai construir a arca. Um casal de cada vai vir até você. Agnes, que animais que entraram? Gente, eu não faço ideia. Eu vou falar um pensamento meu, tá? Você acha que um poodle estava na arca? Você acha que tinha um casal de poodle, um casal de Rottweiler, um casal de pastor alemão, um casal de chihuahua, do cachorro, de todo tipo de cachorro, de todo tipo de gato? Eu acho que não. Eu acho que tinha um tipo de cachorro. E como que veio outro tipo? Não sei, talvez 2 tipos. Tinha um cachorro e um lobo. Aí misturou um, depois com o outro cruzou. Sei lá. Entendeu? Eu sei que foram... O Senhor mandou os animais que tinham que ir. Entendeu? Acho que foi um casal de felino, que depois virou um leão, outro virou leopardo. Não sei, gente. Sabe? Pessoalmente, eu não costumo pôr dificuldade para entender algumas coisas da Bíblia, porque eu creio num poder sobrenatural do Senhor. Isso para mim é muito óbvio. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso. Isso demanda fé, que é você acreditar numa coisa que você não vê. Mas o Senhor é poderoso para fazer o que Ele quiser. Então não fique tentando explicações lógicas baseadas no que você aprendeu na escola, né?
para explicar isso aqui. Você não vai conseguir. Entendeu? Tem gente que até consegue explicar uma coisa ou outra, mas não tenta. A ciência, gente, acredite, nós estamos no século XXI. Parece que a ciência é muito avançada, mas ela é avançada para algumas coisas. Ela é avançada em tudo que é palpável. Quando se trata de coisas espirituais e do poder de Deus, a ciência não sabe de nada. Com relação a isso, a ciência não sabe de nada, entendeu? Você já viu testemunho de gente que tem um câncer, e aí alguém vai lá, ora pela pessoa, aí vai fazer cirurgia, na hora não tem nada, não tem mais câncer, foi curado? Como é que explica isso? Não tem explicação, tem coisa que não se explica com a matemática que a gente conhece, entendeu? Então, não vai por essa. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 21 diz: e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, até aqui, o Noé ele tinha a responsabilidade de fazer a arca com as medidas tudo certinho e juntar mantimento. Os animais, o Senhor disse, eles vão até você. Só faz. E o Noé, além de ser justo, íntegro e andar com Deus, ele era muito obediente. Ele fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes sobre como que o Noé fez a arca, o que aconteceu depois, como começou o dilúvio, explicações que eu acho que você pode ter dúvidas também, talvez eu consiga esclarecer algumas coisas. Enfim, chegamos numa parte interessante, muito conhecida da Bíblia, o dilúvio de Noé. Na verdade, o dilúvio de Deus, a arca de Noé. A arca de Deus que foi Noé que construiu. Enfim, você entendeu. Fica aqui para o próximo.